Bolsonaro resolveu não ir hoje. O que está por trás dessa estratégia? Bom, ele ontem fez um gesto midiático, né, Fabíola? Todo mundo sabe que o Bolsonaro é mais da fuga do que da valentia. Ele deixou isso bastante claro quando fugiu para a Flórida para não passar o mandato para o Lula, depois se escondeu numa embaixada da Hungria quando estava receoso de que pudesse ser expedido algum mandado de prisão contra ele. Em várias oportunidades deixou claro que pode fugir a um eventual a um eventual mandado de prisão, caso venha a ser condenado. Né? Então ele não é de gestos de valentia. E o dia não começa bem para ele, Fabíola, porque o Luiz Fux, o ministro Luiz Fux, com um par de divergências, ele abriu uma pequena fresta na unanimidade que costuma marcar os julgamentos da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E o Bolsonaro celebrou as divergências. Um dos seus defensores disse, inclusive, que enxergava nas posições do Fux uma certa luminosidade no fim do túnel. Quem advoga para clientes desesperados não deveria se desesperar, porque só espera ou só tem direito de esperar quem não contempla no horizonte alguma espera. Quem espera tem o direito de se desesperar. Quem não espera nada não pode se desesperar. Né? E o Bolsonaro e os seus defensores enxergaram luz onde ainda prevalece o pus. Numa das divergências, o Luiz Fux ficou vencido no pedido para que o julgamento dessa trama golpista ou da denúncia fosse transferido para o plenário do Supremo. Por 4 votos a 1, o caso permaneceu na primeira turma. A outra divergência foi ainda mais sutil. O Fux se associou à suspeita dos advogados de que o delator Mauro Cid mentiu, mas ele considerou que, nesse momento, não seria adequado anular o acordo. E a delação do Mauro Cid foi mantida por 5-0. No mais, caíram, por unanimidade, todas as outras questões preliminares que foram levantadas pelas defesas, a defesa do Bolsonaro e a dos outros 7 denunciados. Né? Prevaleceram ali, por unanimidade, os pontos de vista do relator, do Alexandre de Moraes. Então, esse segundo dia de julgamento da denúncia começa com os 8 acusados daquilo que a Procuradoria chamou de núcleo crucial da trama golpista. O segundo dia começa com essa gente toda sentada praticamente no banco dos réus. E começa o segundo dia com um viés de condenação. A primeira ação penal que envolve os membros do alto comando do golpe começa com um viés de condenação. Nem os aliados apostam na absolvição do Bolsonaro. O que se discute agora é quando ocorrerá a prisão, se em 2025, se em 2026. Então o dia é muito negativo para ele, Fabíola. É melhor ele não comparecer, porque ele vai ter que reagir de alguma maneira, nem que seja com uma cara de nojo. É melhor ficar por trás das câmeras. Ó, quem está chegando por aqui também é ele, Walter Mairovich, em campo, que acompanhou ontem o que aconteceu. Ele estava me escrevendo aqui, fazendo também essa comparação. Por que Bolsonaro não quer ir no julgamento hoje, professor Mairovich? Bom dia. Bom dia, Fabíola, Josias, Thales. Eu acho que é para não tomar goleada. Ele não vai dar uma de Dorival, ou seja, ficar sentado num banco e tomar goleada. É evidente que a denúncia será recebida até pelo Fux, que muita gente aí está vendo como tábua de salvação, mas não é assim. Veja que o Fux, que é um professor de processo, ele conhece a teoria geral do processo. Ele disse que naquela fase, ou seja, na fase de recebimento de denúncia, o acordo de delação premiada, que é um contrato, estava formalmente em ordem. E que, na fase de instrução e de debates, é que se iria verificar se ocorreu a mentira ou não, porque o advogado do general Braga Neto havia chamado o Mauro Cid de mentiroso. Então, eu não vejo nada aí do Fux acender alguma luz com relação a desconsiderar o dito
pelo delator. Agora, tem um outro ponto interessante. Se vai ou não terminar na hora do almoço, eu acho que é de boa cautela, atenção, boa cautela, os votos serem curtos, porque não se pode adiantar nada com relação à absolvição, condenação, que é um mérito. O mérito é o exame se vai caber ou não uma pretensão de punir que o procurador colocou. Então não se pode antecipar um mérito, e essa fase é arriscada, porque quem antecipa o mérito, na realidade, prejulga. A gente vai entender um pouco mais isso. Muito importante isso, professor Mairovich, que o senhor está falando, porque os juízes, eles não podem dar um passo a mais. É que nem ontem no relatório, né, que o senhor falou, o relatório dele foi preciso, foi correto. Mas é muito engraçado porque qualquer gesto, qualquer palavra de Alexandre de Moraes, as pessoas já pegam aí, né? Quando ele faz aquele PowerPoint, quando ele fala das velhinhas, não eram velhinhas passeando num domingo de sol e tudo mais, mas ele ficou ali dando a entender. Eu acho que todo mundo deixa, pelas declarações de Moraes, né, fica muito claro do que pode vir por aí, por causa disso, tanta certeza, como o senhor fala dos juristas. Vamos lá, Thales, o não comparecimento hoje de Bolsonaro no julgamento. Queria também a tua análise sobre isso. Ontem, o comparecimento dele teve várias análises por aliados, por opositores, o que significava ele estar ali, frente a frente a Alexandre de Moraes. Era para causar uma intimidação? Era para causar uma pressão no Supremo? A estratégia da direita, da extrema-direita, inclusive pelas redes sociais, e a ida de Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal é mais um passo e mais uma peça nesse quebra-cabeça, né? Ontem o Bolsonaro foi para tentar intimidar e para tentar demonstrar que é um sujeito corajoso. Hoje ele revelou a sua covardia, ele não quer ver a surra que ele vai levar. Vai ser, olha, a expectativa não tem outra, é 5-0 para aceitar o processo contra o Bolsonaro. Então, e depois desse jogo da Argentina, então, 5-0 vai vir para lavar a alma dos torcedores, porque ele vai levar, muito provavelmente, não tem... Agora, teve um fato ontem que é importante registrar. Esse voto do Fux para que o caso fosse levado a plenário, o Fux é um jurista de respeito. E a Carmen, a ministra Carmen, ela disse que concordava com ele. Então, na verdade, ali ontem, embora tenha sido 4-1 na questão de levar para o plenário ou não, na verdade, foi 3-2. A turma estava dividida sobre o assunto. Gisele, hoje... E esse é um tema que vai acabar sendo discutido futuramente, para a história, se deveria ter sido no plenário ou na turma. Não vai para o plenário, porque, se for para o plenário, os dois que estão lá, o Nunes Marques e o outro, vão pedir vistas e vai ficar cada um com 3 meses, são 6 meses de protelação que eles vão fazer, vão fazer no julgamento. Infelizmente, é isso, só isso. Mas hoje é 5-0, não tem outra. O Bolsonaro vai perder de goleada e está fugindo da surra. Ele sempre fugiu, ele é um covarde, sempre fugiu e vai fugir hoje dessa surra. O placar é 5-0 também, você acha isso, Mairovich? Vai ser 5-0? Sim, 5-0 com direito a gol de letra. O gol de letra vai ser dado por quem? O gol de letra vai ser de quem? O gol de letra vai ser daquele que dá esperança de que, ou seja, do Fux. Tá. É o gol de letra. Está cheio de gente esperançosa. Ô Fabiola, só isso em cima do que o Thales bem colocou, e que é importantíssimo. Ou seja, o que é? Ser julgado pela plenária ou pela primeira turma? Esse é um debate, mas esse é um debate raso, não passa do calcanhar.